The Umbrella Academy é uma série de super-heróis produzida pela Netflix, baseada em HQs do mesmo nome, publicada pela Dark Comics. Pensando nisso então, o Levada Filmes vai trazer as temporadas resumidas aqui no canal, então sem muita enrolação, bora pro vídeo. Primeira temporada de The Umbrella Academy. Dia 1º de outubro de 1989, ao meio-dia, 43 mulheres deram à luz a bebês. O curioso é que nenhuma daquelas mulheres estavam grávidas quando o dia começou. Então um bilionário excêntrico e aventureiro chamado Sir Reginald Hargreaves resolveu tentar comprar todas essas crianças, mas apenas 7 mães toparam vender os bebês. Anos depois, todos os filhos são chamados à casa de seu pai, pois ele teve um ataque do coração e morreu. Então eles têm que deixar suas diferenças de lado e se unir para o velório de seu pai. E na verdade eles não gostavam muito dele, viu? Por conta de todos aqueles testes que ele fazia na infância deles. E aparentava não estar nem um pouco importado com o sentimento de cada um e colocando uns contra os outros em provas individuais. Aquelas crianças que ele adotou não eram crianças comuns. Cada um deles tem o seu poder próprio. O número 1 se chama Luther e seu poder é super força e resistência. O número 2 se chama Diego, tem o poder da telecinese e ele pode manipular as coisas, geralmente ele faz isso com facas. A número 3 é a Alison. Ela tem um poder bem legal de manipular a realidade. Ela só precisa começar a frase com "ouvi um boato de que" e a pessoa faz a vontade dela. O número 4 é o Klaus. Ele tem a habilidade de ver e conversar com espíritos. Isso, pessoas mortas mesmo. Mas ele não acha isso nada legal. Isso até o deixa perturbado, por isso ele se droga constantemente para inibir esse poder. Temos o número 5, que foi o único dos irmãos que não foi atribuído um nome. Ele tem o poder de se teletransportar pelo espaço-tempo, e ele está sumido desde que todos eram crianças. O número 6 se chama Ben, e foi um dos motivos dos irmãos terem se separado e tomado caminhos diferentes, já que Ben morreu em uma missão, e os poderes dele eram bem legais. Ele podia abrir portais em seu corpo de onde saíam tentáculos de uma criatura que lutava contra seus inimigos. E por fim vem a número 7, que se chama Vanya. Ela é a única dos irmãos que não tem superpoderes, então ela foi excluída durante toda a infância do resto de seus irmãos pelo seu pai, e isso tem consequências na cabeça dela até hoje. Então de volta a casa, um grande portal se abre, e dele aparece o número 5, criança. O que rolou foi em que uma das aventuras dele, quando era adolescente, ele acabou ficando preso no futuro, e passando 45 anos por lá. Então, na verdade, hoje ele tem 58 anos, mas conseguiu realocar sua memória para seu corpo de 13 anos, e agora ele está de volta. O número 5 vai tomar um café em uma pequena cafeteria, e ele acaba sendo surpreendido por diversos homens armados que estavam procurando por ele, mas nem dá tempo de sabermos o porquê, já que ele, usando uma faca e a habilidade de teletransporte, consegue acabar com todos ali, e depois retira um chip rastreador que estava implantado em sua pele. Depois, em uma conversa com Vanya, 5 conta que nessa viagem do futuro ele encontrou a Terra devastada e não tinha mais nenhuma pessoa viva. Ele não sabe o que aconteceu ou quem fez aquilo, mas pela data ele sabe que acontecerá dentro de 8 dias. Vemos que 5 ficou preso no futuro após desobedecer uma ordem de seu pai. Ele disse que saltar no tempo não era a mesma coisa que viajar para o futuro, e achando que sim, ele podia, 5 acabou ficando preso em um futuro pós-apocalíptico. Vemos que 2 agentes chamados Hazel e Chacha estão tentando capturar enquanto 5 tenta descobrir o dono de um olho falso que ele achou. Ele vai até a empresa que o fabricou, mas por ser uma criança, ninguém o leva a sério de verdade. Então 5 decide chamar Klaus para ser seu pai falso. Klaus está em uma paranoia absurda e ele fica vendo seu irmão Ben que morreu o tempo todo. E vemos um pouco desse lado insano do Klaus, com ele tentando convencer aquele médico a dar o nome do paciente que comprou aquele olho. Mas quando ele finalmente consegue, eles ficam sabendo que aquele olho ainda não havia nem ao menos sido fabricado. Aqueles agentes, Hazel e Chacha, chegam até aquele homem que estava com 5 naquela cafeteria, e eles pensam que aquele velho é o 5. Eles ainda não sabem que o 5 voltou a um corpo de criança. Então eles o torturam até ele dizer o endereço que ele passou para 5, e o 5 queria aquele endereço por causa de um manequim, que ele disse anteriormente que foi a sua única companhia durante todos aqueles anos. É quando os agentes aparecem metendo bala em 5, e seus poderes começam a falhar, então ele tem que se esconder. E lá pelo final do episódio, descobrimos que aquele olho estava
na mão de Luther naquele futuro, e é a única pista que 5 tem por enquanto. Luther, vendo as imagens da câmera de segurança, repara algo estranho na noite em que seu pai morreu. A mãe deles estava no quarto, então Luther e Allison começam a suspeitar de que ele possa ter a envenenado. Luther se recusa a acreditar que seu pai morreu de problemas de coração. Então, pensando nisso, Luther e Allison decidem fazer uma reunião de família para pôr em pauta a ideia de desligar a mãe deles. As opiniões ficam divididas, mas Diego, que parece ser o mais apegado em sua mãe robô, se nega a deixar aquilo acontecer. Ele lembra de como sua mãe era a única pessoa que se importava com eles, enquanto seu pai só queria resultados. Então Diego conversa com ela, tentando entender um pouco do que ela pensa e se ela estava com raiva de seu pai pelo modo como ele a tratava. Mas ela não aparenta ter mágoas guardadas, mas Diego percebe que ela está apresentando algumas falhas, então resolve desligar ela. Os agentes Hazel e Chacha conseguem entrar na mansão da Umbrella Academy, e sem muito sodeio, eles já vão atirando em quem passar à sua frente. Luther, que é o mais forte dos irmãos, entra em uma briga mano a mano com Hazel, mas ele percebe que aqueles agentes também são bem fortes e bem resistentes, então não será uma tarefa fácil. Com o tempo, eles conseguem mandar os agentes embora, pois aparentemente eles também não esperavam que o pessoal lá teriam superpoderes. Tudo que eles querem é encontrar os 5. Depois que tudo passa, e de cabeça quente, Diego manda Vanya embora da mansão, dizendo que é arriscado para ela e para eles Vanya continuar por lá. O único que estava, como sempre, brisando durante o ataque era Klaus, que estava com seu fone de ouvido e não escutou absolutamente nada do que ocorreu. Então vemos que ele acabou sendo sequestrado e indo parar no porta-malas de Chacha. Acompanhamos um acontecimento passado, onde todos os irmãos foram embora, restando apenas Luther, o número 1. Certo dia, seu pai designou uma missão ao Luther, em que ele acabou sendo baleado, ficando a pouco de morrer. É quando seu pai resolve aplicar um antídoto que salvou a vida dele, porém deixou ele com o tronco e os braços de um macaco. Vanya começa a se interessar por um cara chamado Leonard. É estranho que Allison acabou encontrando sozinho na casa de Vanya, mas depois ele manda umas flores e diz que ele queria apenas usar o banheiro, mas nós vemos que não foi por isso. Ele também pegou um frasco de remédios de Vanya. Hazel e Chacha tentam torturar Klaus de todas as maneiras possíveis, mas nada que eles tentaram foi tão eficaz do que quando Hazel começou a pisar em suas drogas. Aí Klaus contou que o 5 está tentando procurar o dono de um olho, e por isso Hazel e Chacha vão lá e colocam fogo no lugar. É legal que nessa cena, enquanto Klaus está no quarto, os espíritos de todas as pessoas que Hazel e Chacha mataram começam a aparecer para Klaus, deixando ele doido. E também vemos que seu treinamento na infância foi difícil, pois seu pai o colocava para passar a noite dentro de cemitérios. Acontece que Hazel e Chacha queriam que os 5 fosse resgatar seu irmão Klaus, por isso deixaram no local do incêndio um recado para ele. Só que quem encontra esse recado é a detetive Eudora Patch, ex-namorada de Diego. Ela vai até o hotel e encontra o quarto que Klaus está, mas acaba sendo morta por Chacha. O número 5, passando os anos sozinhos em meio à terra devastada, recebe a visita de uma mulher, conhecida como gestora. Ela trabalha para uma empresa encarregada de prevenção do espaço-tempo. Ela explica que às vezes uma escolha de alguém não sai como planejado e acaba mudando a linha do tempo. Então um dos agentes dele é mandado para eliminar a ameaça. Então ela oferece um trabalho de 5 anos ao número 5 para que assim ele possa se aposentar onde quiser, ou seja, voltar para o passado. Mas ela diz que o que aconteceu com a Terra não pode ser mudado porque tinha que acontecer. Então 5 começa a trabalhar para essa organização, mas um dia ele decide quebrar o contrato e voltar no tempo para tentar salvar a Terra do apocalipse. E foi assim que ele retornou, e por isso os agentes querem eliminar ele. No meio da confusão no hotel, Klaus acaba ficando com a maleta, que descobrimos junto com o personagem ser um instrumento de viagem no tempo. E Klaus acaba voltando no tempo e lutando na guerra do Vietnã. Ele está arrasado, pois perdeu alguém importante para ele, e até arruma confusão com uns dos veteranos de guerra em um bar, que duvidaram que ele havia realmente lutado na guerra. 5 então marca um encontro com Hazel e Chacha para entregar a maleta, mas chegando ele pede em troca para eles chamarem a gestora. É quando Diego e Klaus aparecem prontos para atropelar Hazel e Chacha. Diego está em outra busca, ele quer vingança por Eudora. É quando o tempo congela e a gestora chega. 5 tenta confrontá-la e pedir para ela acabar com isso, só que mais uma vez ela confirma que não é possível, e agora oferece um cargo de gerente da comissão para 5 trabalhar em casa e poder ter o seu corpo de volta. E ele acaba topando com a condição que sua família também viva. Vanya vai fazer um teste para um concerto e ela descobre um poder dentro dela, que faz chamar a atenção dos entrevistadores. Isso se deu por conta dela ter parado com os remédios, e em seguida, contando para Leonard, é mostrado para nós que no terraço da casa dele está um livro de Reginald Hargreaves, que Klaus tinha perdido. Pogo acaba fazendo ajustes e religando a mãe. Ele pergunta se ela se lembra do que aconteceu e conta que
nenhum dos irmãos podem saber que no caso foi o Diego que desligou ela. Acompanhamos o que aconteceu com Klaus. Depois que ele abriu a maleta, ele foi parar em 1968, em meio à guerra do Vietnã. Ele ficou lá durante um tempo e acabou conhecendo alguém que também estava na guerra, e foi por quem ele se apaixonou. Mas certo dia ele levou um tiro no meio do peito e acabou morrendo. A gestora leva 5 para conhecer a comissão e as pessoas que trabalham lá, que meio que ficam roteirizando os acontecimentos da linha do tempo. E se alguém por livre-arbítrio fizer uma escolha que mude o que eles planejam, ela tem que ser eliminada. E eles enviam uma carta para os agentes por tubos pneumáticos. Luther e Allison, desde pequenos, tinham um sentimento um pelo outro que não eram de irmãos, na verdade. E agora eles acabaram se beijando e decidindo ficarem juntos. Enquanto isso, Vanya começa a perceber algumas coisas diferentes nela. Em uma noite na casa de Leonard, ela encontra aquele livro de seu pai. E nele ela lê algumas informações sobre ela, de que ela era extremamente perigosa e deveria ser mantida sedada o tempo inteiro. Por isso ela tomava os remédios desde criança. É claro que 5 não estava planejando realmente trabalhar na comissão, né? Ele só queria saber como as coisas funcionavam. Então ela manda uma carta para a Chacha dizendo para eliminar Hazel e uma para Hazel dizendo para eliminar Chacha. E Hazel acaba conseguindo apagá-la. É quando 5 consegue um nome. Ele explode a gestora, pega uma maleta e explode todas as outras. Ele volta para falar com seus irmãos, mas nisso ele faz o tempo retroceder um pouco. Então vários acontecimentos foram anulados. Allison e Luther nunca se beijaram, Vanya não descobriu a verdade e Hazel e Chacha não brigaram entre si. Então 5 reúne seus irmãos com o nome de alguém que pode ser o responsável pelo apocalipse, Harold Jenkins. Eles não demoram muito para descobrir que Harold Jenkins é na verdade Leonard, namorado de Vanya. Ele nasceu no mesmo dia em que todos os 7, porém não teve ligação com o caso dos irmãos, foi apenas uma coincidência. Sua mãe morreu no parto e por isso seu pai o maltratou durante toda a sua infância. Ele até foi na porta da Umbrella Academy pedir abrigo, mas foi ridicularizado por Reginald Hargreaves. Então ele voltou para casa, pegou um martelo e arrebentou a cabeça de seu pai, passando assim seus próximos 12 anos presos, até o momento que ele saiu e encontrou o livro de Reginald, descobrindo que Vanya tinha poderes. Luther acha todos os recados que ele mandava a seu pai da Lua, quando ele tinha mandado viver lá, e Luther percebe que ele não se deu o trabalho nem ao menos de abrir os pacotes. Ele fica muito mal e decide sair à noite para se drogar, e é Klaus a única pessoa que pode ajudar, já que os outros estão atrás de Harold. Klaus acaba encontrando Luther bem doido em uma balada, e percebe que alguns caras estão tramando atacar ele. E quando Klaus tenta proteger seu irmão, ele acaba batendo a cabeça no chão e apagando. Enquanto ele está apagado, ele encontra seu pai, e ele diz que sabia do apocalipse, e que foi ele mesmo quem se matou para juntar seus irmãos, e que eles foram criados exatamente para salvar o mundo. Diego, Allison e 5 investigam a casa de Harold, ou Leonard. E lá eles percebem que 5 havia levado um tiro, e saindo dali, Diego acaba sendo preso por ser o principal suspeito do assassinato de Eudora. Enquanto isso acontece, Harold leva Vanya para uma casa no meio do nada para tentar desenvolver os poderes dela. Ela parece não estar tendo resultado, mas quando Harold é atacado por uns caras em um estacionamento, Vanya libera seus poderes acabando com todos. E olha só isso, meu, durante a briga, Harold acabou ficando com um de seus olhos bem machucados, e perdendo ele. Vemos porque Allison perdeu a guarda de sua filha. Ela usava o seu poder para convencer a sua filha de agir à sua maneira. E não só sua filha, ela fazia isso para tudo. Por isso ela se tornou uma atriz famosa de cinema. À procura de Vanya e Harold, Allison acaba convencendo o policial de poder acompanhá-lo na procura de Harold, pois o hospital liga e disse que ele fugiu de lá. Harold começa a pegar no pé de Vanya, tentando fazer ela controlar seus poderes, que ela logo percebe ser controlado pelo som. E Vanya vai lembrando de sua infância, dos testes que seu pai fazia com ela, e dele deixando ela isolada dos demais, trancada em um túnel e sedada por remédios o tempo todo. Allison consegue chegar lá na casa, em que Vanya está sozinha por um momento. Ela conta tudo o que sabe sobre Harold, mas Vanya se recusa a ir com ela quando Allison conta que seu pai obrigava ela a controlar Vanya com seu poder, para que ela pensasse que ela não tinha poderes. Então Allison sabia disso o tempo todo. Allison tenta insistir para Vanya ir, mas ela não cede de jeito nenhum. Então Allison decide usar seu poder como último recurso para convencê-la. Mas Vanya, com o movimento, tenta afastar o poder de Allison, mas acaba cortando o seu pescoço. Vanya acaba encontrando o livro de seu pai que estava com Harold, e ela percebe que sua irmã estava certa. Harold é maluco e está querendo usar os poderes de Vanya para colocá-la contra seus irmãos, e é por isso que ela acaba matando ele com uma morte bem terrível. 5 percebe que aquele era
o olho de Harold mesmo. E agora tudo está em paz. Ele não tem mais o que fazer e agora é só tomar margueritas e relaxar. Hazel ainda aparece oferecendo ajuda no apocalipse. Ele cansou dessa vida de agente. Vemos que Allison não morreu. A mãe conseguiu salvá-la. Só não sabe se ela vai conseguir falar de novo. Os irmãos ficam sabendo do que aconteceu, então quando Vanya aparece na casa, Luther finge que vai consolar ela, mas acaba apagando e trancando ela novamente na cela em que ela ficava. E Vanya acaba se revoltando com seus irmãos e despertando seus fortes poderes para sair de lá. Então Vanya realmente é o apocalipse. Ela já sai daquela cela destruindo toda a mansão da Umbrella. E quando Pogo tenta impedir, ela acaba o matando sem piedade. E ela decide mesmo assim ir ao concerto que ela tem aquela noite, com seus irmãos indo atrás dela e também os agentes da comissão para tentar impedi-los de impedir o apocalipse. Klaus consegue invocar seu irmão Ben, que mata vários dos soldados, mas Vanya consegue mobilizar todos os irmãos, exceto Allison, que dá um tiro ao lado do ouvido de Vanya e faz ela largar a todos. Mas é quando algo acontece. Ela dispara um raio na lua que começa a se despedaçar, então o mundo vai acabar de qualquer jeito, sendo atingido por meteoros da lua. Então, sem mais opções, 5 diz ter uma saída, e abre um portal para sumir com todos enquanto o mundo é devastado. Esse é o final da temporada. Então foi isso, rapaziada, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa aí embaixo seu comentário, sua opinião sobre essa temporada, o que você achou dela. Deixa aquele like aí para fortalecer o trabalho, vai ajudar demais. Se inscreva também no canal, ativa o sininho aí que você vai ser notificado sempre que surge vídeo novo aqui no canal. Levada Filmes são vídeos todos os dias. Então, muito obrigado a quem assistiu, valeu, falou!